Fala, meus compadres, aqui é o Jefferson, mas pode me chamar de compadre. E viemos hoje aqui para falar do quê? Da cúpula entre Trump e Putin, né? Uma cúpula que ela decorreu no dia de sábado, né? Uma que era tão esperada, onde ia ser acordada entre os dois líderes das duas maiores potências nucleares do mundo, algo para tentar pôr um fim à guerra que vem se decorrendo há vários anos entre a Rússia e a Ucrânia. Nesse acordo ali que eles vieram tratar, vários pontos foram discutidos, né? Só que antes eu gostaria de trazer umas informações aqui que eu pesquisei para vocês sobre essas questões de acordo aqui. Apenas 16% das guerras entre países terminaram com um acordo de paz. 21% dos conflitos terminaram com uma vitória militar de um dos lados. 30% terminaram em cessar-fogo que, em sua maioria, não evoluíram para um acordo de paz. Um exemplo a gente pode citar a Guerra da Coreia, nesse último dos 30%, que que os dois países não estão em paz, eles estão em um acordo, como foi falado, de cessar fogo, mas não terminar a guerra. E essa questão do acordo de cessar fogo, ele é muito frágil, né? Você tem que ter um fim da guerra mesmo. Foi o que foi acordado entre os dois na cúpula, que a gente sabe, né? Que eles determinaram que o cessar-fogo ele é frágil, é temporário e não traz resultados duradouros. Só que aí tem um problema, né? Como que você vai fazer uma negociação de cedência de território sem o país que vai fazer a guerra, que está participando da guerra, que é o caso da Ucrânia? Se a gente voltar um pouco no passado, a gente lembrar do caso da Alemanha nazista e da Tchecoslováquia, onde a Inglaterra e a França concordaram em ceder territórios da Tchecoslováquia para Hitler, sem avisar a Tchecoslováquia, o que aconteceu? Isso não serviu para saciar a fome do crocodilo. Ele foi lá e continuou com sua expansão territorial, né? Como sempre houve de acontecer. E o mesmo pode vir a acontecer agora com o Vladimir Putin, né? Se o Trump ele determinar essas cedências de territórios, né? Sem a anuidade do Zelensky e dos líderes dos países europeus também. É, para tentar satisfazer o Vladimir Putin um pouco das suas questões imperialistas, né? E outras coisas que a gente sabe desse acordo que teve, né? Que saiu ali, que a gente pode dizer que foi uma grande vitória para a Rússia, foi que o Putin e o Trump só discordaram em um ponto, que é uma que ainda ninguém se sabe, né? Qual que é? Se caso o Putin quer mais território que o Trump está disposto a oferecer. Mas para a Rússia isso vem ser uma vitória muito grande porque o Trump, agora que ele subiu o tom, isso significa que ele iria impor umas sanções mais pesadas e nisso ele voltou atrás. Por quê? Porque agora ele teve um acordo. E daí o que pode acontecer? Ele pode chegar nesse acordo lá com o Zelensky e falar: Ó, oh, Zelensky, é isso para fim da guerra. O Zelensky falar que é pesado demais e ele vai falar: então é você que está querendo dificultar a paz e sancionar o Zelensky e a Ucrânia, né? A gente não é de se duvidar do Trump, porque tudo que o Trump se diz não pode se escrever com uma caneta. Porque hoje ele vem aí, conversa com o Putin faz grandes elogios para ele, que nem ele falou que a guerra nunca teria acontecido se fosse ele como presidente, não o Biden. Então daí no caso o Trump ele fica enaltecido, depois ele vai lá conversa com os líderes europeus, eles fazem ele ver outro ponto que não era o que ele tinha visto. Daí nisso ele recua, volta atrás, volta a ficar explosivo. Então de certa maneira ele não traz uma estabilidade de decisão de liderança, o nosso querido Donald Trump, né? E também outra coisa mais técnica para falar como eu falei, né, um terço dos acordos de paz feitos entre 1970 e até 2018, eles colapsaram por diversas razões, né? Mudança estratégica, entre outros pontos, né? Para um acordo de paz ele ser bem sucedido, ele precisa ter um apoio interno, ele precisa ter pressão externa, ele precisa de que haja um motivo de força maior, né? Incentivos para o término da guerra, que não é o que está acontecendo na Rússia agora, visto que a Rússia recentemente fez uma ofensiva onde eles avançaram mais de 12 quilômetros dentro do território da Ucrânia. E a Ucrânia recentemente agora vem começando a sofrer baixas muito fortes, não só na linha de frente. Há a estimativa que 100 mil soldados ucranianos desertaram recentemente, dentro do último ano, para não precisar lutar. O recrutamento está em baixa. Essa diferença de população que existe entre a Rússia e a Ucrânia está sendo determinante, pesando. E o Putin, ainda mais agora nesse contexto que ele está de uma vantagem, que as forças deles estão avançando,
muito provavelmente ele não vai querer fazer um acordo de paz, ele vai querer avançar mais ainda, pegar mais território para ele estar em uma posição melhor. Porque na arte da negociação, sempre que você vai negociar, você pede uma coisa absurda, daí você vai ceder, 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 e o moderado que você tiver é muito vantajoso. Você nunca se chega com uma proposta moderada, porque senão ele vai falar, beleza, já que ele tá querendo pouco, vou tentar empurrar mais. E o Putin, ele é um político muito astuto, né? Que nem dar um exemplo, o Donald Trump, ele é um empresário? É. Só que ele tem certa desvantagem contra um político que já está há tanto tempo quanto o Putin. Isso eu vou deixar para outro vídeo da semana para mim falar essas diferenças e da gente saber a importância de cada regime e tudo mais. Mas no demais eu só queria falar essa parte mais direta dos acordos. Vamos ver o que mais tem para se podermos observar desse acordo, que ainda vai ser revelado. Vamos descobrir o que é o ponto discordante, o que foi acordado entre os dois. E o Trump, ele é instável como de costume. Não dá para se dizer o que ele fala hoje, amanhã vai estar valendo. Então, quero agradecer a você que ficou aqui. Esse vídeo está sendo mais curto. Quero pedir para você se inscrever no canal, já que você ficou até aqui. Considere se inscrever, porque senão o conteúdo te prendeu. Quero que você pedir para você deixar o like, para você seguir nossas outras iniciativas, para você compartilhar o vídeo. Segue lá o Prosa de Compadre Podcast, o Além da Quimera e o Projeto Malaquias, que são canais do nosso guarda-chuva aqui, que são muito importantes para o desenvolvimento nosso e desenvolvimento pessoal. Quero agradecer e deixar um forte abraço para todos vocês e até mais.